Oi, sétimo ano, vamos dar início à nossa aula dessa semana. Tudo bom com vocês? Vamos lá. Esse é o fim do tema 2, onde a gente vai ver os indicadores socioeconômicos brasileiros, para arrematar esse assunto que a gente começou semana passada. Então, quem são os brasileiros, né? Como são esses índices, esses indicadores socioeconômicos do Brasil? Como vivem os brasileiros? É isso que o nosso capítulo quer perguntar. Então, o que são indicadores sociais para começar? A gente já sabe o que são indicadores sociais. São aqueles dados demográficos que a gente recolheu e que a gente aprendeu na semana passada. Os indicadores sociais são as taxas demográficas, taxas de natalidade, taxa de mortalidade, índice de analfabetismo, taxa de fecundidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, certo? Esses são os indicadores sociais. E esses indicadores sociais também incluem a renda per capita, renda por pessoa, que o PIB, Produto Interno Bruto, que são taxas econômicas, né? Então a gente vai ter taxas econômicas, a gente vai ter indicadores sociais e indicadores econômicos. Os indicadores sociais basicamente são o quê? São indicadores que questão do analfabetismo, expectativa de vida, taxa de natalidade, mortalidade. Já os indicadores econômicos são esses que eu falei: renda per capita, PIB, certo? Renda por pessoa. Quanto aquela pessoa ganha durante um ano. O que é IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma taxa criada pela ONU, pelo Programa das Nações Unidas, né? PNUD, ele é criado pela ONU para avaliar a qualidade de vida entre os países do mundo. Então, o IDH, ele avalia alguns critérios no país para saber qual o índice de qualidade daquele país. E ele elabora uma taxa com base nas notas que ele tem. Então, tal país tem tal IDH, é bom, baixo, alto, elevado, certo? Para avaliar a qualidade de vida das pessoas naquele país. O que é que o IDH, quais são os critérios que o IDH avalia para avaliar a qualidade de vida de um país? Ele avalia a renda, a educação e a longevidade. Longevidade, vamos botar a saúde, tá certo? Então, ele avalia o que na renda? Quanto as pessoas ganham durante o ano, mais ou menos quanto cada pessoa do país ganha. A educação, ele avalia a taxa de analfabetismo e a taxa de matrícula. Então, se tem muita gente matriculado na escola, quantos analfabetos tem. Na saúde, ele avalia a expectativa de vida e a mortalidade infantil, né? Então, tipo, a expectativa de vida tá alta, tá baixa, a mortalidade infantil tá alta, tá baixa, e assim o IDH vai avaliar. Ele tem uns pontos positivos, né? Mas ele tem uns pontos negativos. Algumas críticas são feitas ao IDH. Porque alguns países possuem IDH elevado, por exemplo, como o Brasil, mas ele tem uma taxa de pobreza muito grande, tem um analfabetismo grande. Então, assim, ele deixa alguns critérios de lado que são importantes. Então, assim, às vezes o país ele tem um IDH alto, diz que ele tem uma qualidade de vida boa, mas ele, de fato, não tem essa qualidade de vida tão boa, porque existem outros critérios que deveriam ser levados em conta também e não são. Espero que vocês estejam me entendendo. Então, o IDH é isso. Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia o nível de qualidade da população de um país, avaliando a saúde, a educação e avaliando a saúde, a educação e a renda per capita, tá certo? Desculpa. E só lembrando, né? O IDH ele varia de 0 a 1. Então, é 0,1, 0,1, 0,2, 0,3. Quanto mais perto de 1, melhor o IDH do país, certo? Quanto mais distante de 1, pior o IDH. Estima-se, eu procurei o mapa mais recente, mas eu não encontrei nenhum de 2020, 2019, mas
De acordo com o que eu li, o IDH do Brasil está estacionado. Faz alguns anos, desde 2016, que o IDH do Brasil está meio estacionado. Ele nem cresce, nem diminui. Ele está estacionado, né? Então, o Brasil, em IDH, ele está na posição 79, com a nota 0,761. Ele tem um IDH elevado, certo? Ele é considerado um país que tem um IDH elevado, certo? Mas não é alto. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, ela já foi grande. Eu não consegui também um gráfico para vocês, um gráfico mais recente. Mas a taxa de mortalidade infantil no Brasil, ela já foi alta antigamente. A taxa de mortalidade infantil, ela avalia as crianças nascidas vivas e mortas até 3 anos de idade. Mas no Brasil não havia vacinas, então muitas crianças morriam. Hoje em dia, com o número de vacinas, acesso à saúde, a vacinação tomou um rumo muito positivo. Então, assim, a mortalidade infantil no Brasil diminuiu muito, muito mesmo. Houve uma queda muito grande na taxa de mortalidade infantil no Brasil, certo? A renda per capita no Brasil, que é a renda por pessoa, varia de região para região, certo? Então, assim, digamos que tem regiões do Brasil em que há uma renda muito boa por pessoa. Distrito Federal, a renda per capita é R$ 2.680. Já no Maranhão, a renda per capita, renda por pessoa, a maioria da população é R$ 635. Então, a renda média do brasileiro é R$ 1.400. Então, assim, nós somos um país que não tem uma renda per capita muito boa comparada com os países europeus desenvolvidos, né? Nós temos uma renda per capita baixa. O Produto Interno Bruto, que é o PIB, certo, pessoal? É a soma da produção interna de um país. Então, você pega o número de importações e o número de exportações, quanto o país vendeu, quanto o país lucrou, quanto o país gastou e dá o produto interno bruto, que é aquilo que o país está lucrando. Então, o Brasil, ele tem crescido, diminuído o PIB, né? Ele não tem tido resultados muito positivos até 2017, não. Eu não achei também um gráfico mais recente para vocês. Aí a gente chega no saneamento básico. O saneamento básico. O que é saneamento básico? Água tratada e esgoto. Então, a maioria da população brasileira tem acesso a isso? A maioria da população brasileira tem acesso à água tratada, sim. Mas a maioria da população brasileira, infelizmente, ainda não tem acesso a esgoto, a rede de esgoto, certo? Existem muitos estados brasileiros que o esgoto, muitas áreas do Brasil que o esgoto ainda não, os lugares não são calçados, não há um saneamento bom, não há tratamento de esgoto, não há coleta de lixo. Então, é uma realidade. 80% do Brasil tem água tratada e 51% do Brasil tem rede de esgoto. No Brasil, chegamos na área da educação. No Brasil, também não achei nos níveis mais recentes, esse é de 2016. Mas eu acho que isso já evoluiu bastante, né? Mas no Brasil, nós temos no ensino superior, na faculdade, mais mulheres que homens. E nós temos mais brancos que pardos e pretos, né? Isso é a realidade do nosso país. Então, a região com mais analfabetismo no Brasil ainda é o Nordeste. Taxa de analfabetismo entre 15 anos ou mais, né? A região que mais tem analfabetos ainda é o Nordeste. E a taxa de analfabetismo do Brasil fica em torno de 6,87%. 7% da população é analfabeta. Não tem acesso não sabe ler e escrever. Então, é basicamente essas as taxas brasileiras, pessoal. Um cheiro e até a nossa aula de amanhã.